adoramos. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença neste lugar. Meus amados, eu quero te pedir a estender as suas mãos para cá. Ora por mim. Estende as suas mãos à minha direção. Ora para que Deus possa me usar nessa noite. Ora para que eu possa ter ousadia para entregar aquilo que Ele colocou no meu coração. Estende a tua mão. Libera uma palavra sobre a minha vida. Sim, Deus, em conformidade com a tua igreja, Senhor Deus. Nos rendemos a ti. Usa-nos, Senhor Deus. Estende a tua mão sobre nós. Dá-nos, capacita-nos com ousadia, Senhor Deus, com intrepidez. Sim, Deus, faça o teu querer nessa noite, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te exaltamos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Boa noite. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero declarar que você precisa criar expectativa essa noite. Nós estamos num ambiente de glória, numa atmosfera sobrenatural. Cria expectativa, você que está assistindo na internet. Cria expectativa junto comigo nessa noite, porque Deus quer fazer coisas grandes nessa noite. Você está num ambiente sobrenatural. Nós vamos falar sobre algo que vai te tocar, que pode trazer coisas que você nunca esperou. Porque nós cremos. Muito tempo, na adolescência, eu sempre tinha desejo de pregar, mas também eu sempre orava, e até eu tenho isso escrito em algum lugar, Deus, que a minha pregação seja acompanhada de poder, demonstração de poder, como Paulo orou, ele tinha uma vida assim, e eu vim orando sobre isso. Às vezes eu fico relutante para pregar, porque eu falei, Deus, eu não quero pregar simplesmente para pregar, mas eu quero que seja um momento de liberação de poder, eu quero que isso seja acompanhado de poder, porque pregações tem em todo lugar, tem na internet, mas se não forem acompanhado de poder, para mim, não vale. É como se eu só preenche um horário, um conteúdo. Como tem culto, tem que ter pregação. E esta noite não é diferente, porque cada vez que eu for pregar, eu tenho feito essa oração a Deus. Por favor, Deus, acompanha com poder, com sinais e maravilhas. Tem sido o meu anseio, tem sido o meu clamor. E eu creio, eu estou pedindo para você criar expectativa junto comigo, que isso pode ser esta noite. Mas você não entendeu, porque eu queria mais gente comigo. Falei que eu vinha orando sobre isso, é algo que eu quero que aconteça na minha vida. E isso pode ser esta noite. Eu estou com muita expectativa, eu venho orando, Deus, por favor, faça isso. Porque enquanto isso não acontecer, eu vou continuar buscando, porque eu quero que a pregação seja acompanhada com poder. Muitos pregadores, quando eles vão pregar, não somente eles pregam com poder, mas eles têm muitos testemunhos para contar como eles foram usados por Deus. Eu confesso com os irmãos, ainda eu não tenho. Por isso, às vezes, quando eu vou pregar, eu fico muito tímido. Porque eu não tenho tanto. Eu não tenho ainda. Não tenho ainda, mas é o meu clamor, e esta noite, eu tenho um clamor dentro do meu coração, tenho um gemido, e eu quero que você esteja comigo nisso, você que está me acompanhando na internet, não importa o problema que você está passando, não importa o que está diante de você, o poder de Deus vai te tocar essa noite. Aleluia. Eu quero falar sobre um assunto que é muito intenso, mas eu vou só falar algumas coisas,
para a gente ministrar, liberar o que Deus quer fazer, conhecendo o poder da ressurreição de Cristo. Conhecendo o poder da ressurreição de Cristo. Eu quero ler um texto base, que nós encontramos em Filipenses 3, versículo 10. Filipenses 6, versículo 10, 3, versículo 10, Paulo vai dizer assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Eu vou ficar só ali. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Isso foi um desejo de Paulo. Eu procurei esse mesmo texto em algumas outras versões. Em algumas versões fala assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Não sei se você ouviu, Paulo tinha esse anseio, ele falou assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição. Isso era o anseio de Paulo. Outro texto, outra versão diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Uma outra versão diz: tudo que eu desejo é conhecer a Cristo e experimentar o poder que foi manifestado quando Ele ressuscitou dos mortos. Tudo que eu desejo é conhecer a Cristo e experimentar o poder que foi manifestado quando Ele ressuscitou dos mortos. Paulo tinha esse desejo de conhecer não somente a Cristo e o poder da sua ressurreição. Não somente ele tinha esse desejo, mas também ele tinha um desejo também para que a igreja tenha também essa revelação do poder da ressurreição de Cristo. E em Efésios 1, a partir do versículo 18, Paulo, numa oração para a igreja, nesse anseio que ele tinha de conhecer a Cristo e conhecer também o poder da ressurreição de Cristo, o poder que foi manifestado, ressuscitando Jesus Cristo entre os mortos, e ele orou também: eu oro para que os olhos de coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Ele diz: a incomparável grandeza do seu poder. E oro para que vocês conheçam, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Vamos ver algumas outras versões, como que deixam esse versículo. Eu gosto de fazer isso, isso dá a gente uma compreensão muito maior. Paulo vai dizer também: peço que as suas mentes estejam abertas para que vejam a luz, assim conheçam quão incomparavelmente grande é o seu poder para nós, os que cremos. Esse poder é o mesmo que Deus mostrou com poderosa força. Aleluia. Esse poder, como é incomparavelmente grande, é seu poder para nós que cremos. Esse poder é o mesmo poder que Deus mostrou com poderosa força, ressuscitando Cristo dentre os mortos. Como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos. Esse poder age em nós,
que age em nós é a mesma força poderosa que Ele exerceu, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Por que Paulo tinha esse anseio, esse desejo de conhecer a Cristo e o poder da ressurreição de Cristo? E não somente isso, ele orava para que a igreja também tinha a revelação do poder, dessa incomparável grandeza desse poder, que é o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Primeiro porque eu estou baseando essa pregação num livro que eu li, e um dos capítulos é o poder da ressurreição. E eu fui muito edificado. E alguns trechos que eu vou compartilhar são citações desse livro. É um livro do apóstolo Maldonado, Guilherme Maldonado. Então, Paulo tinha esse desejo, esse anseio, para que a igreja tenha essa revelação do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro porque a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento e o sustento do cristianismo. A ressurreição de Cristo Jesus é o fundamento e o sustento do cristianismo. Vamos comigo em 1 Coríntios 15, 14. Paulo vai dizer assim, Paulo acho que é um dos apóstolos que mais fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele fala: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, também a nossa fé é inútil. Então, se Cristo não ressuscitou, não existe cristianismo. A nossa fé é inútil. No versículo 17, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Então a ressurreição de Cristo Jesus é o fundamento do cristianismo. Porque também em Romanos 10, versículo 9 e 10, Paulo vai dizer que nós somos salvos quando nós cremos que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Uma das confissões que nós fazemos, que é a confissão da salvação, nós repetimos muito isso. Quando alguém vai se entregar a Jesus, ele vai dizer: se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando alguém vem a Cristo, isso precisa ser algo já dentro dessa pessoa, crer que Jesus Cristo foi ressuscitado, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos. E essa crença, nessa verdade, esse poder converte essa pessoa em uma nova pessoa. Por isso que a Bíblia diz que quando a pessoa crê assim, a pessoa é salva. Antigamente as pessoas achavam que precisavam fazer muita coisa para ser salvo, mas quando a igreja descobriu esse texto, faz alguns anos, as pessoas começaram a acreditar que não, você é salvo no momento que você creu. Mas creu em quê? Creu que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Quando você crê nessa verdade, você é salva. Você é salvo. E também a ressurreição de Cristo torna o cristianismo único comparado às outras religiões do mundo. É a ressurreição de Cristo Jesus que torna o cristianismo único. Uma religião única, ou vamos dizer, não é uma religião, que torna o cristianismo único, ou a nossa fé única, em comparação a todas as outras religiões do mundo. Porque todas as religiões do mundo, os líderes estão mortos e estão no túmulo. Mas Cristo ressuscitou. E a ressurreição não é um mito, ou uma lenda. Não, Ele ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Você crê? Jesus Cristo está vivo e o poder da sua ressurreição continua operando. Ele está vivo e o poder da sua ressurreição continua operando em mim e em você, no mundo.
A ressurreição de Cristo Jesus estabelece o seu reino e domínio, o seu domínio sobre o reino das trevas. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus valida a sua divindade, seu reino, seu domínio sobre o reino de Satanás. Porque nós lemos em Efésios, primeiro, que Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar assim que Deus exerceu esse poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos, fazendo-o assentar acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não somente nesse século, mas no que há de vir. Então, é a ressurreição de Jesus Cristo que valida a sua divindade, seu reino, seu domínio sobre o reino das trevas, sobre o reino de Satanás. Quando ele ressuscitou, tem alguns textos que diz, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Messias. Por isso, o inimigo, nós vamos ver que houve tamanha manifestação para que isso aconteça, né? Por isso Paulo vai dizer, a incomparável grandeza do seu poder, esse poder, essa poderosa força, ele exerceu, estudando em Cristo. Houve tamanha manifestação da onipotência divina, ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, que realmente foi a mais poderosa operação de Deus. Essa é uma citação do Agin Kenneth. Houve tamanha manifestação da onipotência divina, ao ressuscitar Jesus entre os mortos, que realmente foi a mais poderosa operação de Deus. E nós vemos isso porque as forças malignas fizeram o máximo para derrotar o plano de Deus. Mas esses poderes foram derrotados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derrotou todos esses poderes que fizeram de tudo para que ele não ressuscitasse. Ele foi entronizado muito acima deles e reina com autoridade. Você vai entender quando eu falei que os poderes fazem de tudo o máximo para que Cristo não ressuscitasse, porque Pedro vai dizer isso em Atos 2, 24. Pedro diz assim: mas Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte. Mas Deus o ressuscitou, Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aqui está mais forte ainda, rompendo os grilhões da morte. Por quê? Porque o inferno tentou para que isso não aconteça. Mas Deus exerceu esse poder, essa força, essa incomparável, essa grandeza do seu poder. Ele exerceu isso e não foi possível. Não era possível que ele fosse retido pelos laços da morte, pelos grilhões da morte. Amém? E até hoje, eu falei que Satanás faz de tudo, os poderes, por isso que quando Cristo ressuscitou, Deus o exaltou acima de todos os poderes. Alguns textos dizem que ele envergonhou-os publicamente porque ele ressuscitou. Mas até hoje, o inimigo, ele tem medo da ressurreição de Jesus Cristo. Ele tem medo dessa pregação, ele tem medo do testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Ele fica aterrorizado, porque ele sabe que o poder da ressurreição de Jesus Cristo aniquila, destrói o reino das trevas. Ele sabe disso. Ele tentou, desde no começo, desde depois da ressurreição de Jesus Cristo. Eu gostaria que você acompanhe comigo em Mateus. Veja as artimanhas do inimigo. Desde no começo, logo depois da ressurreição, bem antes
Antes e depois, vamos ver. Em Mateus 27, eu vou ler para vocês. Diz assim, no dia seguinte, isso é, no sábado, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. E Pilatos vai dizer para eles assim: leva um destacamento, faz de tudo o que é possível, deixa bem guardado, coloca tudo, sera isso bem, para que isso não aconteça. Então, o inimigo já estava com esse anseio, esse receio. Eles falam assim, eu gosto dessa palavra que eles dizem assim, esse último engano será pior do que o primeiro. De tanto, ele estava com medo. O inimigo estava com medo da ressurreição de Jesus Cristo. E depois que ele ressuscitou, foi algo grandioso. Olha o que aconteceu. O inimigo, nas tentativas dele, como eu falei, ele fica aterrorizado, ele fica, não sei o que, como alguém disse uma vez, o demônio fica endemoniado. Quando falamos da ressurreição de Jesus Cristo, quando testemunhamos da ressurreição de Jesus Cristo. Mateus 28, versículo 11. Eu vou começar no versículo 11, para contextuar. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade, contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido, a saber sobre a ressurreição, porque foi algo grandioso. Eles ficam paralisados como mortos, se você ler nos trechos anteriores. O anjo apareceu, abriu. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. O que eles fizeram? Elaboraram um plano. Eu estou no versículo 12. Deram aos soldados grande soma de dinheiro. Isso. E dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livramos você de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Não sei se você entendeu, se você entende quando você lê esse trecho da Bíblia. Cristo acabou de ser ressuscitado. Algo glorioso, só que foi divulgado no meio dos judeus até o dia de hoje, que foram os discípulos que roubaram o corpo. Então o inimigo, ele tem medo disso. Eu quero que você pense sobre isso. E você pensa que, primeiro, eles fazem de tudo para que isso não aconteça. E isso aconteceu. E depois eles elaboram um plano. Eles eram os sacerdotes, as autoridades. É como se algo acontece agora no Brasil, e o governo do Brasil decide esconder isso. Eles que têm as mídias, o que eles falaram é isso que todo mundo vai saber. Você está comigo? Então, todos os judeus, o que é agora para nós, algo que eu vou falar mais para frente, mas para os judeus, isso era
como poderia dizer, uma mentira. Isso era como se fosse um mito, uma lenda. Isso era algo que os discípulos estavam fazendo, falando dos reis líderes deles que foram mortos, que estavam ressuscitados, porque estava em todo o judeu, e até hoje, a Bíblia diz até hoje, você tem que entender que até hoje isso está assim. Por isso que muitos judeus até hoje não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Por que você acha que eles não acreditam? Então, é por isso, voltando no texto de Paulo, os dois textos, que Paulo diz assim: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Esta noite eu quero chamar a sua atenção sobre isso, sobre esse desejo, esse anseio. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E ele ora: Deus, abra os olhos da tua igreja, para que eles possam conhecer a incomparável grandeza do teu poder, e foi esse poder que você exerceu, ressuscitando Jesus Cristo entre os mortos. Abra os olhos, que eles tenham essa revelação. Nessa noite eu declaro que você receba a revelação do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Porque os apóstolos, cada um deles, tinha a revelação do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso eles pregavam com grande poder, com ousadia. Por isso tinha sinais, porque esse poder, a Bíblia nos diz que esse poder, que ele exerceu ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos, esse poder age em nós. Você não ouviu? Esse poder que ele exerceu, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos, eu disse que é a onipotência de Deus, essa grande força que a gente não tem palavras humanas para descrever isso. Esse poder age em você. Esse poder atua em você. Esse poder opera em você. E os discípulos, eles tinham essa revelação, que esse poder, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, está neles e opera neles. Por isso eles poderiam ser testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver em várias ocasiões, eles falavam da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz, com grande poder, eles testemunhavam da ressurreição de Jesus Cristo com grande poder. E maravilhosa graça estava sobre eles. Então eles tinham essa revelação do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque naquela época, como eu falei, para as pessoas isso não era uma verdade. Então eles precisavam evidências. Porque a morte de Cristo, a cruz, isso é histórico. Nós sabemos que isso tem um valor espiritual, poderoso, porque isso, através da cruz, Cristo nos resgatou. Mas também é histórico. Está na história. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, isso só pode ser revelado. É só pela fé. Isso só pode ser revelado, mesmo se ninguém tinha dito para os judeus que Jesus Cristo não ressuscitou, que foi os discípulos que roubaram ele. Para a mente humana, isso é impossível. E nós não podemos crer nisso, a não ser pela uma revelação do Espírito Santo. Então os discípulos, eles tinham essa revelação. Por isso, quando Jesus Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus Cristo apareceu a eles e deu incontestáveis provas. Você já leu esses textos? Jesus Cristo deu incontestáveis provas da sua ressurreição aos discípulos. Eu falei uma vez que eles conheciam Jesus Cristo na carne. E quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo precisava soprar sobre eles.
para que os olhos deles se abriram e reconhecer que Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Maria Madalena, quando ele estava lá no túmulo esperando, ele falou, para ele Cristo está morto, alguém roubou o corpo. Ele já sabia disso. Apesar de que Cristo falava que ele ia ressuscitar, mas achava que o corpo foi roubado. Não foram os guardas que falaram para ela que estava roubado, mas ela já achava isso. Ela só conseguiu entender que Cristo ressuscitou quando Cristo fala o nome dela, e essa voz abriu os olhos dela. E ela falou, Senhor. Então a igreja precisa a revelação do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? E esta noite o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, ele é o administrador, o executor desse poder. Porque a Bíblia vai dizer que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E ele está aqui esta noite. Não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, eu quero declarar que o poder da ressurreição de Jesus Cristo está operando em você agora mesmo. Seja câncer, seja qualquer problema, doenças incuráveis, crie expectativa. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que diz: o poder da ressurreição de Jesus Cristo continua operando hoje. Crie expectativa, exerça a sua fé, para que essa revelação entre no seu coração, e que esse poder que já está em você pode entrar em ação. Paulo fala, por favor, Deus, abre os olhos deles, abre os olhos deles. Hoje, nós estamos vivendo um tempo como nos dias dos discípulos, que todo o cenário era contrário a essa mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. Falava da ressurreição de Jesus Cristo naquele tempo, era algo estranho. Então as pessoas começavam a crer que Cristo ressuscitou quando os discípulos começaram a atuar, começaram a operar milagres, quando os sinais começaram a acontecer. E eles começaram a questionar como que acontece isso. E Paulo, Pedro, os discípulos começaram a falar, não, foi esse Jesus que vocês crucificaste. Esse Jesus, Deus o ressuscitou. E é Ele que está fazendo isso. Apesar de que eles não estavam vendo isso, mas os sinais, os milagres testemunhavam da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que o cristianismo é único. Hoje em dia parece uma simples religião. Por quê? Porque, infelizmente, nós não buscamos esse desejo de Paulo, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E o meu encargo esta noite é desperta dentro de você esse desejo, esse anseio. Ou é que você, hoje mesmo, nesta noite, receba essa revelação do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Para que a igreja se torne a ser uma igreja relevante, nós precisamos ter a revelação desse poder. O poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Eu intitulei a pregação Conhecendo o Poder da Ressurreição de Cristo. Por quê? É algo progressivo. Você vai conhecendo, mais você vai conhecendo esse poder, mais ele vai ter liberdade para fluir em você, curando você, libertando você, e através de você também curar outras pessoas. Por que Paulo fala que nós precisamos da revelação desse poder? Porque tudo que não é revelado, você não entende, você não desfruta. Não tem como você explicar alguma coisa se você não entende isso. Não tem como você valoriza alguma coisa se isso não é revelado a você. Você pode ter
uma pedra preciosa na sua mão, mas se os seus olhos não estão abertos para saber que isso é uma pedra preciosa, você pode jogar no chão. Por isso Paulo fará para que Deus abre os olhos da igreja para conhecer esse poder. Esse poder está em você. Esse poder está em você. Você que está me ouvindo na internet, esse poder está em você. Você que está com algum problema, alguma dificuldade, alguma doença, esse problema, esse poder está em você. Eu vou repetir, esse poder está em você, esse poder opera em você, esse poder atua em você. Peça ao Espírito Santo agora mesmo que revela a você, que dê a você essa revelação, e receba isso no seu espírito. Não existem limites para o que esse poder pode fazer na sua vida. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Não importa o que você tem. Pensa nesse poder. Podia falar muitas coisas. Na verdade, é algo que eu vou crescendo. Igual Paulo. Eu tenho esse desejo de conhecer. Eu quero que você também crie essa expectativa. Fala para Deus, fala para o Espírito Santo. Me dê espírito de revelação para conhecer esse poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. Esse poder que atua em mim, esse poder que está em mim. Em Éfesos 3, versículo 20. Éfesos 6, versículo 3, versículo 20. Opa. Oh. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. Deixa eu ver aqui hoje. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Deus é poderoso. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo o que você pensa ou pedir. Não sei o que você está pensando, o que você está pedindo, Deus pode fazer infinitamente mais. E Ele quer fazer essa noite infinitamente mais na sua vida. Levanta as suas mãos, aleluia. Deus quer fazer infinitamente mais através da sua vida essa noite. Mas o texto não parou aqui. Estava conversando com o pastor Alberto, ele falou isso. Muitas pessoas param aqui. Deus pode fazer infinitamente mais na minha vida do que tudo que eu peço, penso. Deus vai fazer infinitamente mais. Mas existe algo central nesse texto que Paulo orou lá atrás, no começo, para que nós tenhamos a revelação desse poder, porque esse poder atua em nós, e Deus só vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, conforme o seu poder que atua em nós, conforme o seu poder que opera em nós. É conforme esse poder que está em nós, é conforme esse poder que está em você. Se concentra nesse poder que está em você. Não seja incrédulo igual os judeus naquela época. Você vai testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo nessa noite. Esse poder atua em nós, esse poder opera em nós, e Deus quer fazer infinitamente mais. Ele está aqui. Entrega a Ele.
Levante esse louvor e se entrega a Ele. Qualquer coisa pode acontecer esta noite. O universo chora, o sol se abre. Isso é um cântico da ressurreição de Jesus Cristo. Ali estava morto. Farei que o medo tem medo dessa pregação, dessa mensagem. Tem medo que a igreja tenha a revelação desse poder. Seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Presta atenção em cada letra, em cada palavra. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Seu respirar. Vem com a revelação desse poder. Com a revelação do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Vem a revelação do seu poder sobre a tua igreja essa noite. Aleluia. A morte enfrentou todo o poder das trevas. Vencido foi. Fala isso com fé. Apocalipse, Jesus Cristo disse, aleluia, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre, eu tenho as chaves da morte e do Hades. Eu estive morto, mas agora estou vivo, Cristo está vivo, Ele está aqui. Se você quiser receber a revelação desse poder, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Venha com fé, aleluia, venha com fé, Cristo vai te tocar, esse poder vai te tocar, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, Ele venceu, Ele está vivo.
Ressuscitou, Ele está vivo. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele está vivo. O seu poder atua em nós. O seu poder está operando agora mesmo. Aleluia. Ele está vivo. Ressuscitou. Os milhões da morte não podem retê-lo. Aleluia. E esse poder atua em você. Esse poder atua em nós. Aleluia. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por esta noite, Senhor Deus. Obrigado por essa palavra, Pai. Espírito Santo, você que é o executor, o administrador desse poder, por favor, venha nesta noite. Toca aos meus irmãos. Toca cada um deles que estão aqui. Toca. Espírito Santo, toca. Aqueles que estão assistindo na internet agora mesmo, o Espírito Santo toca com esse poder, aleluia. Trazendo cura, trazendo libertação, trazendo tudo o que eles precisam. Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. Aleluia. Liberamos esse poder, liberamos a revelação desse poder. Que essa revelação nos inunda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pensa em alguém morto. Pensa em alguém sem vida. Pensa numa situação completamente acabada. Mas houve um instante que Deus liberou o seu poder. E o seu poder veio sobre aquele corpo e trouxe vida. O que o Gili acabou de pregar é que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, não só ressuscitou Jesus, mas como o colocou assentado à direita de Deus Pai, acima de todo o principado, de toda a potestade, esse mesmo poder está operando em nossas vidas neste exato instante. Portanto, tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava sem vida em você, na sua família, de repente negócios, de repente enfermidade, neste momento este poder está sendo liberado, está operando para trazer vida novamente, cura, restauração, restituição, trazendo vida àquilo que estava morto. E é isso que nós queremos, que você tenha vida. Jesus falou para que você tenha vida e vida abundante. Por quê? Porque há um poder que está operando, trazendo vida. Nada mais poderoso do que esse poder. Nada pôde conter esse poder. Acabamos de cantar que a morte não venceu. Paulo diz: ó morte, cadê a sua força? Cadê o seu aguilhão? Porque você não conseguiu. Esse poder foi maior que a morte. Esse poder trouxe Jesus. Esse poder fez com que Jesus se assentasse à direita de Deus Pai, vivo. Esse poder o colocou numa posição de rei, que reina sobre todas as coisas, sobre tudo que há. E este poder, por graça de Deus, o Senhor Jesus liberou para que Ele pudesse operar, viver dentro de nós. Feche os seus olhos neste momento, por gentileza. Em nome de Jesus. Senhor, nós cremos nisso que foi pregado. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que este poder está agora sobre cada vida neste lugar. Conforme está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Que o Senhor pode operar infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Por quê? Porque há um poder, há o seu poder que está operando em nossas vidas. Senhor, neste momento eu declaro que esse poder está agora tocando, curando, libertando, ressuscitando, seja o que for, na vida dos meus irmãos,
Senhor, eu declaro isso na certeza que assim como foi em Cristo Jesus, que trouxe vida a Jesus, que trouxe vida a Lázaro, que trouxe vida aos enfermos, Senhor, agora está trazendo vida na vida dos meus irmãos, não só esses que aqui estão, mas daqueles que nos assistem pela internet, daqueles que nos assistem aonde ele estiver. Senhor, eu quero declarar que a vida entra, e o poder entra e ressuscita sonhos, ressuscita vida, ressuscita tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava parado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus e receba, toma posse. Diz assim comigo, levanta tua mão e diz assim: eu recebo, eu tomo posse, eu creio. Amém, glória a Deus.